Lucas capítulo 1, versículo 67 a seguir, diz assim, é um cântico bonito aqui, irmão, esse cântico de Zacarias. Zacarias, o pai do João Batista. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, está falando sobre João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículo 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Isso aqui é um cântico muito lindo, irmãos. A fidelidade a Deus, o louvor a Deus, são coisas profundas, boas, abençoadoras. A gente sempre precisa manifestar todo o louvor que Deus merece. A gente estava cantando há pouco, e aqui a gente canta com liberdade, né? O pessoal do louvor, o pastor Reginaldo, os ministros do louvor da igreja, tem liberdade. Aqui, nossa igreja é para fazer o que tem que ser feito, né? Aqui tem a liberdade. Então a gente sente a presença de Deus, mas a gente sente quando? Quando louvamos a Deus. Nós precisamos ter um espírito de louvor. Irmãos, pode acontecer o que ocorrer. No momentos difíceis, eu olho para o céu e falo: Senhor, o Senhor não tem nada a ver com os malefícios nossos. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor tem misericórdia, o Senhor é santo, o Senhor é conosco. Então nós precisamos ter uma vida de louvor a Deus e fidelidade a Deus. Veja bem, esse cântico tão lindo é de um pai de alguém que teria uma missão nobre na terra. Zacarias era sacerdote, pessoa íntegra, abençoada. Se você ler todo o capítulo 1, você vai ver o quanto ele agradava a Deus. Ele era servo do Deus vivo, ele era uma pessoa diferenciada, ele sempre estava diante do Senhor, com a vida digna. Isabel, sua mulher, era tão digna quanto ele, um casal digno, porém não tinha filhos, e agora ele já tinha uma certa idade, já era idoso, tanto ele quanto a esposa Isabel. Mas Deus tinha uma missão nobre para Zacarias, uma missão nobre. Aquele sacerdote, num turno de trabalho, quando ele entra ali no santuário de Deus para oferecer sacrifício, um anjo do Senhor aparece para ele e falou que daria um filho. Até ele assustou. Mas um filho, como? Né? Nós já somos idosos. E Deus deu um sinal. Ele saiu do santuário sem falar nada, ele não conseguia falar, só falava por aceno. E 9 meses depois vai nascer João Batista. João Batista foi tão
diferenciado que Jesus, no momento difícil da vida de João Batista, Jesus disse: ninguém que nasceu na terra é maior do que João Batista. Olha, impressionante, aquele moço, no momento agora ele estava nascendo, ele fora simplesmente o precursor de Jesus. Jesus haveria de nascer. Deus tinha um propósito lindo de salvar o mundo, mas o mundo estava numa situação tão difícil, tão complicada, que Deus preparou um precursor, alguém que haveria de ir à frente do Salvador, pregar uma palavra dura de arrependimento. João Batista fora duro na mensagem. Ele virava para os fariseus, que eram religiosos, e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se alguém pregar uma mensagem dessa hoje, ele sai apedrejado. Ele pregou duro, mas ele preparou o caminho para Jesus chegar. E quando ele viu Jesus, ele não conhecia, porque nós vemos aqui no texto que João Batista, ele nasce de forma miraculosa, e ele é cheio do Espírito Santo, e ele vai para o deserto. É isso que diz inclusive o canto. Ele vai viver no deserto, uma vida simples, se alimentando de gafanhotos. Nunca comi gafanhoto, não deve ser uma coisa muito interessante. Mel silvestre até eu acho que poderia ser. Mas ele vive uma vida simples, mas ele tem uma vida de busca tremenda do Senhor, e ele se torna cheio do Espírito Santo. E quando um certo momento Jesus se aproxima dele, o Espírito Santo revela: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista vai apresentar Jesus ao mundo. Olha que missão nobre, que trabalho extraordinário. Imagina você ser escolhido por Deus para apresentar o seu Filho, o Salvador de todos nós, apresentar o mundo dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Grande demais. Mas nada é por acaso. Eu estou encerrando essa série de 3 sermões aqui no mês de agosto, mês dos homens, sobre o legado de um pai. Eu quero encerrar com Zacarias. João Batista haveria de ser grande como foi, mas ele recebe um legado muito especial do seu pai. Zacarias, um sacerdote diferenciado, que agradara a Deus, ele haveria de abençoar o seu filho, e deixar para o seu filho coisas positivas, as quais serviriam para o futuro glorioso daquele filho que ele tivera. Zacarias, o nome significa Deus se lembrou. Interessante o nome dele, Deus se lembrou do mundo. João Batista, aquele que batiza com graça, é o significado. Para abençoar um filho, como aconteceu, nada é por acaso. Você quer ter um filho, uma filha abençoado? Não vai ser por acaso. Não vai ser por acaso. Nós aprendemos lá com a bênção de Abraão para o filho, a bênção de José para os seus 2 filhos. E nós vamos aprender agora, no Novo Testamento, a bênção de um sacerdote ungido. Ele abençoa o seu filho de uma maneira que o seu filho vai receber essa mensagem de Jesus: ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista. Então vamos lá, com base no texto que li, esse texto lindo, né? Um cântico, ele canta isso aí, na inspiração do Espírito Santo, e ele vai relembrando o que Deus fez, o que Deus estava fazendo, e aquilo que Deus faria por meio do menino. Diga assim: o legado de um pai. É a terceira parte. Nós vamos encerrar essa série, e você recebe para você essa palavra, recebe para você essa mensagem.
e aplica na vida do seu filho. Olha, ser pai não é fácil não. Muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu vou ter um filho, uma filha, e eu vou criar da melhor maneira possível, vai dar tudo certo. Não é bem assim. Eu conheço gente que o pai era terrível, malandro, alguns até bandido, e saiu um filho muito abençoado, pregador da palavra. Conheci gente. E tem gente que o pai e a mãe são consagrados a Deus e o filho resolve não ser, porque Deus, a gente muitas vezes é o seguinte, Deus responde a nossa oração e abençoa, mas Deus não obriga. Presta atenção nisso, porque a gente tem que orar muito, até antes de ter filho, porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. Se tem uma coisa que Deus não quer, é que nós sirvamos ao Senhor na marra. Alguém vai dizer, você vai me servir. Deus jamais faz isso, jamais. Então agora, esse menino vai nascer com promessa, João Batista, mas o pai, ele tinha que ter um pai diferente. Se ele não tem um pai e uma mãe diferente, ele não conseguiria ser o que foi. Ele tem que ter um tempo no qual Deus vai trabalhar na vida do filho, mas Deus o faz por meio do pai. Por isso que eu digo o seguinte, um lar abençoado precisa dos dois, né? Precisa do pai, precisa da mãe, né? Precisa. O papel da mãe, o pai não consegue substituir, ainda que ele seja um ótimo pai. E o papel do pai também dentro da casa, a mãe não dá conta de resolver não, cada um tem o seu papel. Mas nesse mês nós estamos enfatizando mais o do pai, mais enfatizamos da mãe. O pai é fundamental nesse trabalho. Então vamos lá, o legado de um pai. Diga assim, gratidão. Versículo 68 e 69 diz, bendito, olha ele falando no cântico, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Versículo 69, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Veja bem, o que esse pai está legando para o seu filho, está transmitindo para o seu filho. O filho nasce, o filho aparece, e ele já começa abençoando, aquele cântico sai do seu coração. Desde pequeno, aquela criança vai receber uma mensagem diferenciada de gratidão. Aquele pai tivera o filho na velhice, ele não reclamou por isso. Senhor, o Senhor podia ter me dado um filho mais atrás, agora eu já estou idoso. Não reclamou. Ele não reclamou que o seu filho seria separado dele em seguida, porque Deus iria, desde a juventude, levar o menino para o deserto e trabalhar na vida dele. Mas ele manifesta aqui, cheio do Espírito Santo, como diz o versículo 107, uma gratidão a Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Ele louva o Senhor, ele exalta o Senhor pelas bênçãos, pela satisfação que ele sentia. Mas essa gratidão obviamente vai ser fundamental na vida daquele moço que nascia ali, que teria uma missão muito difícil. Muitas vezes a gente olha para os personagens bíblicos e pensa, que bênção ser Elias, ser João Batista, ser Paulo, ser Pedro. Você não tem ideia da dificuldade. Exercer um ministério tão relevante como foi o caso de João Batista era muito difícil. Muito difícil. Ele teria que enfrentar Satanás e as hostes malignas. Ele teria que enfrentar os religiosos da época que estavam com a vida tão ruim diante de Deus e dos homens. Ele teria que ter uma resignação pessoal enorme. E o que o pai vai legar para ele? O espírito de gratidão. Desde pequeno ele vai ouvir o pai falar sobre gratidão. Gratidão. Ele começa esse cântico abrindo a sua alma para o mundo, mas especialmente para o seu filho. Gratidão. Bendito seja o Deus de Israel.
Queridos, nós precisamos deixar esse legado em casa, gratidão. Nós vivemos um mundo no qual as pessoas não são gratas, não tem gratidão não. Olha, você pode fazer o que você quiser. No primeiro momento as pessoas têm a tendência de falar: não, está tudo bem, você fez isso, mas não vou agradecer. Dificilmente um filho agradece a mãe e o pai, né? Difícil assim em casa o filho começar uma oração e falar: olha, Senhor, eu te agradeço pelo pai e a mãe que o Senhor me deu. É difícil. Tem filho que agradece. Dificilmente a gente consegue agradecer tudo que Deus nos dá também. A gente vai fazer uma oração, você pode observar, a menor parte da oração é do agradecimento, e a pessoa tem uma mania de colocar tudo assim no atacado. Senhor, muito obrigado por tudo, ponto. E agora eu vou pedir, Senhor, apenas 150 pedidos. Ele está com uma relaçãozinha básica, abençoa isso, cura aquilo, resolve isso, coisa, faça isso, aumenta o meu salário no emprego, resolve. Mas a gratidão, ele demorou 5 segundos. A gratidão é difícil. As pessoas têm dificuldade para ser gratas. Um dia alguém me disse assim: pastor, quem mais a gente ajuda, que menos a gente recebe. É gratidão. Mas nós precisamos aprender a ser gratos em tudo. Em tudo dai graças, diz Paulo. Em tudo dai graças. Você, por exemplo, pode estar saindo de casa e de repente o carro para, dá um problema no carro e você não consegue sair, e você resmunga: por que estou indo para a igreja, ou estou indo para o trabalho, por que me aconteceu isso? Será que Deus não te livrou de um acidente que iria acontecer? A gente não sabe, a gente vê mais ou menos o que está à nossa frente. Então nós precisamos aprender a olhar para o céu e falar: Senhor, eu sou grato ao Senhor por tudo mesmo. E agora começa a relatar que tudo é esse. Começa a falar para Deus: o Senhor tem me cuidado, o Senhor tem me protegido, o Senhor tem abençoado esse. Começa a falar para Deus. E começa a deixar esse legado dentro de casa. Você quer abençoar teus filhos? Deixa esse legado de gratidão. Você quer que o teu filho seja uma pessoa grata, a tua filha seja uma pessoa grata? Começa a ser grato a Deus. Começa a ser grato às pessoas. Se você acostuma a murmurar e reclamar, os teus filhos vão crescer murmurando e reclamando. Se você acostuma a falar mal dos outros, os teus filhos vão falar mal dos outros. Se você acostuma a gritar, os teus filhos um dia vão começar a gritar. Se você não é grato, o teu filho não vai conseguir ser grato. A gente transmite para os filhos aquilo que somos. Seja grato e transmita isso para o teu filho. João Batista vai receber quando nasce esse espírito de gratidão, e a vida dele vai ser diferenciada por isso. Aplauda o Senhor. O legado de um pai, diga assim: conhecimento. Olha o versículo 70, ele diz assim: como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Ele conhecia os profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. João Batista foi abençoado porque teve um pai abençoado. O pai dele tinha conhecimento de Deus, conhecia Deus, e ele manifesta isso aqui nesse cântico. E conhecia a palavra de Deus, conhecia as promessas de Deus, é isso que diz os versículos. Ele conhecia o que Deus tinha falado por boca dos profetas. Ele conhecia aquilo que acontecera no passado do povo de Israel, aquilo que Deus falara, aquilo que Deus tinha realizado, ele conhecia. E agora ele vai passar para o seu filho esse legado. João Batista vai entrar naquela missão tremenda, com o preparo do conhecimento daquilo que Deus falara até então.
Ele jamais conseguiria ser o precursor do Senhor Jesus, se ele não conhecesse a palavra como ela é, se ele não soubesse da história abençoada do povo de Deus, se ele não vivenciasse tudo de bom que Deus tinha feito, e aquilo que Deus tinha ensinado. Ele demonstra nesse cântico aqui conhecimento. João Batista estava ouvindo o pai cantar, o pai falar, e fazia, ele está me ensinando. Você não pensa que alguém vai nascer, vai ficar na casa, e depois no estalar de dedo vai virar a pessoa mais abençoada do mundo? Que não vai. Não vai. Se você não ensinar, a pessoa não será abençoada. E você não vai conseguir ensinar se você não tiver conhecimento. Você precisa conhecer sobre Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a história do povo de Deus. Você precisa conhecer. E você precisa passar isso. Conhecimento. Nos momentos mais difíceis de João Batista, ele sabia o que Deus tinha feito até então. Ele tinha convicção de que aquele mesmo Deus iria abençoar a sua vida, e ele iria cumprir a sua missão. Conhecimento. A gente perece muitas vezes por não conhecer a palavra. Quantos que leem a Bíblia constantemente? Você precisa ler a Bíblia. Se você ler um capítulo por dia, você vai demorar em média aí uns 3 a 5 minutos. Em 3 anos você lê a Bíblia. Um capítulo por dia. Você precisa conhecer o que Deus falou. A Bíblia é impressionante, irmãos. O Velho Testamento se cumpre no Novo de maneira cabal. É impressionante como a Bíblia não se contradiz. E o mais interessante da Bíblia é que Deus nunca escondeu os erros de ninguém, inclusive dos seus servos e servas abençoados. A Bíblia é um livro lindo, profundo, mas nós precisamos conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Nós precisamos conhecer. O Senhor diz, o meu povo perece porque não me conhece, diz através do profeta Oséias. Nós precisamos conhecer. Conheça a palavra e transmita. Você tem filho moço já em casa? Já fala para ele da palavra. Mas pastor, ele não gosta de ouvir. Dá um jeito. Manda um WhatsApp com a palavra para ele. Não precisa mandar cada 10 minutos, mas manda. Os nossos filhos precisam conhecer Deus e a Bíblia. Nós precisamos transmitir Deus para os nossos filhos. O conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus muda a história dos filhos. Se tem um legado importante para deixar para os filhos, é o conhecimento da palavra, conhecimento do que Deus fez e pode continuar fazendo. Nós precisamos transmitir isso. Esse é um legado grande. Você precisa fazer isso. Aplauda o Senhor. O legado de um pai, diga-se integridade. O versículo 74 diz, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele todos os nossos dias. Olha aí, irmão. Nós vamos ver lá no capítulo 1 que ele era justo e íntegro diante de Deus. Servia ao Senhor. E agora ele vai cantar sobre isso. Integridade. Integridade. Ser íntegro. Ter integridade. Ter retidão. Ter uma vida justa. Ter uma vida digna. Diante de Deus, diante dos homens, inclusive diante de si mesmo, ter integridade. Então aqui, ele vai cantar sobre isso, ele vai falar com profundidade, ele vai dizer, não, nós vamos ser livres da mão de nossos inimigos, nós vamos adorar a Deus sem temor, em santidade e justiça. O João Batista não poderia ter uma missão nobre, se ele não fosse santo e justo.
Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas cobram dos outros, mas não fazem. Nós vivemos um tempo que a santidade saiu, a justiça foi embora, a integridade. Queridos, integridade, consciência tranquila, retidão, vida no altar. Aqui estava um pai a despeito da sua idade, ele era bem idoso quando o filho nasceu, ele está passando para o filho aquela integridade. E João Batista vai ser um exemplo. Ele começa a pregar, chega ali soldados, ele prega para os soldados, chega ali os fariseus, prega, chega ali publicanos, cobrador de impostos, ele fala: vocês têm que mudar de vida. Aí ele encontra o rei. Pensa bem, todo mundo quer encontrar o rei, né? Se você tiver uma chance de encontrar o presidente da república, provavelmente você iria até lá, o presidente da república. Nós vamos orar no final, na oração final, incluir o Brasil. Estou preocupado com o Brasil, hein? Dia 7 de setembro, tem um movimento aí, né? O Gilmar até mandou uma mensagem hoje, nós vamos clamar no final. Estou preocupado com o Brasil. Mas se a gente tiver uma oportunidade de falar com o presidente, até o Adilson já está indo lá, palitozinho preto, tranquilo. O João Batista era tão íntegro, ele recebeu o legado do pai, e ele está passando, ele vê o rei, ele encontra com o rei, e o rei estava com a mulher dele, né? Bem vestidos, aparato. Tem muita gente que nessa hora faz uma média: eu vou fazer aqui que eu posso receber algum benefício. Era o rei, não era qualquer um. Ele olhou para o rei e falou assim: essa mulher aí não é tua. Essa mulher que você está com ela não é tua. O rei tinha tomado a mulher do irmão dele, que também era rei, né? Naquele tempo era um rei tomando a mulher do outro. Ele olhou. Aquilo ali vai custar a cabeça dele mais tarde. Vai custar a cabeça dele mais tarde. A Herodias era a mulher. Ele olha assim e fala assim: essa mulher não é tua. E outra palavra, você está em adultério. Imagina você falar para o rei. Ele era ali um judeu, falando para o rei romano. Na época o Império Romano dominava tudo, e ele demonstra a sua integridade, a sua justiça, a sua santidade. Por quê? Porque receberam o legado. O pai lá atrás tinha passado essa mensagem de santidade. Nós precisamos ter integridade, ter justiça na vida, e nós precisamos transmitir isso. Nós precisamos transmitir dia após dia. Nós precisamos ser íntegros, que todo mundo não o seja. Nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos fazer o que é certo. Não é porque todo mundo está fazendo o que é errado que nós vamos fazer. Nós precisamos fazer o que a Bíblia manda. Nós precisamos ter vida digna. E ele passa esse legado. Ele perde a cabeça, mas não perde o céu. Ele vai para o céu. Ele tinha cumprido a sua missão, mas recebeu um legado de santidade e justiça, e ele exerce isso com grandeza. Aplauda o Senhor. O legado de um pai. Diga assim: ministério. Estou encerrando com esse texto. Tu, menino, olha falando do filho. Ele profetizando para o filho: será chamado profeta do Altíssimo. O que você fala para o teu filho? Porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Ele era sacerdote, agora ele vai ministrar para o filho, diante de Deus. Ele vai trazer uma mensagem que o filho seria uma bênção para o povo e traria salvação. Ele vai olhar para o filho e vai profetizar. Você vai ser o precursor do Senhor. Você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Você vai ser diferenciado nessa terra. Você vai cumprir o que Deus quer que você cumpra.
Ele vai transferir para o filho ali a unção que ele tinha, e ele vai além, ele transfere algo maior do que ele possuía. Ele tinha sido até então um sacerdote de Deus, era algo nobre, era da família de Levi, algo especial, mas o filho teria um ministério maior, e ele vai legar aquilo, ele vai passar aquilo, e ele vai dizer: tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Tem pai que olha para o filho e fala: tu, menino, é muito burro, viu? Você não vai dar nada na vida, você está ruim, essa nota tua na escola. Tu, menino, é arteiro. Tem gente que... tu, menino. Não, você tem que orar para o filho e falar: você vai ser bênção. Você tem que levantar de manhã e falar: filho, você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Você vai ser um instrumento do Espírito Santo neste mundo. Você tem que colocar na mente e no coração do filho essa palavra abençoadora. Você tem que fazer isso, e Deus vai abençoar a tua vida, e vai abençoar teu filho, a tua filha. Começa a profetizar isso. Você pode estar pensando: pastor, o senhor não conhece a minha família, já está tudo perdido lá em casa, o que eu faço? Começa a profetizar que vai dar certo. Vai dar certo. O senhor não falou que Deus não obriga? Não obriga, mas a palavra de Deus é poderosa, e no primeiro momento que esse filho, essa filha abriu o coração, Deus entra, Deus muda, Deus faz. Profetiza o melhor. Deixa de lado toda palavra que não traz bênção para o teu lar, que não traz bênção para os teus filhos. Profetiza. Teu filho quer fazer uma faculdade que parece difícil, profetiza ele formado na faculdade. Diga para ele: eu vou chegar lá na tua formatura e nós vamos festejar. Profetiza a vitória. Profetiza a bênção na vida da tua filha. Olha para ela e fala: você é moça abençoada, você é moça diferente. Profetiza, profetiza. Tem gente falando mal, não aceita não, não aceita falar mal. Profetiza, profetiza. Desde pequenininho, põe a mão na cabeça e fala: você vai dar certo na vida, você vai conseguir. Aquilo ali traz uma bênção dos céus, e aquilo ali também domina o coração. O coração é impregnado de maneira positiva, de maneira diferente, vai trazendo essa mensagem. Tem tanta voz terrível nesse mundo, e os nossos filhos precisam ouvir uma voz que abençoa. Halamaia Chicantas. Nós precisamos transmitir algo que abençoa, que abençoa, que abençoa, que abençoa. Você precisa fazer isso. Especialmente você, pai, deixa esse legado aí na tua casa. Deixa essa herança maravilhosa dentro da tua casa. Deixa isso. E Deus vai abençoar, Deus vai operar, Deus vai mudar a realidade dos teus filhos. Eles podem não ter caminhado tão bem até agora. Muda agora. E começa a fazer isso, e Deus vai mudar os teus filhos. Deus vai mudar. Eu conheço tanta gente que mudou, tinha idade e mudou. Só para encerrar essa mensagem, eu deixei aqui 4 bênçãos, e se você percebeu, 12 coisas positivas nessas 3 mensagens, 12 de propósito. E hoje foi gratidão, conhecimento, integridade e ministério para você ter e deixar. E eu quero concluir enquanto o pastor Reginaldo e a equipe vem à frente. Agostinho tornou-se um dos pais da igreja. Agostinho se tornou um dos grandes teólogos do mundo. Quando alguém lê alguma coisa até hoje sobre Agostinho, na igreja católica chama de Santo Agostinho. E Agostinho se tornou grande mesmo. Ele é muito antes da igreja católica e de qualquer outra igreja. Ele é do 3º século da era cristã. Agostinho era um ébrio. Sabe o que é ébrio? É aquele que gosta de sair de noite, fica em casa durante o dia e sai à noite, vai para os bares da vida. E ele bebia e chegava no outro dia bêbado em casa. A mãe dele era cristã, e a mãe dele orou, anos e mais anos, e a mãe dele abençoava aquele moço.
Quando a mãe falava, ele simplesmente ignorava o que a mãe estava falando. Ele pensava que estava ignorando, mas tudo aquilo estava entrando no coração dele. Anos de oração e anos de palavras abençoadoras. E o filho vai se tornar quem foi. Ele era uma pessoa desprezível aos olhos humanos. Mas Deus tinha um propósito. Mas Deus fez aquilo porque ele tivera uma mãe. Então a mãe ou um pai precisa transmitir o que Zacarias fez. João Batista não teria sido quem foi se não tivesse um pai tão diferenciado como ele teve. Transmita para o teu filho, a tua filha isso. Começa a abençoar, começa a abençoar, começa a abençoar. Nós precisamos abençoar. Irmão, nós vivemos num mundo de tantas maldições. Então nós precisamos trazer bênçãos. Nós precisamos trazer palavras que abençoam. Chega de palavra ruim. Vamos resistir às palavras que não edificam. E vamos abençoar, abençoa, abençoa, abençoa. Fique de pé.